voltamos aqui agora, vídeo 2, para continuar a nossa revisação aí para vocês que estão com a gente. Indícios e presunções, eu vou avisar o tempo todo que indícios condena e as presunções também são legais. Falei com vocês que os indícios, o que são indícios? São o quê? A concatenação de atos, ou seja, de fatos que levam a uma conclusão. Então, para com essa ideia que os indícios não condenam, e eu coloquei ainda uma definição para vocês de indícios, e ainda coloquei mais ainda, coloquei uma decisão do STJ dizendo que os indícios são capazes de quê? São capazes de levar o quê? A condenação. Não esquece disso que está aí para vocês no nosso roteiro. Pois bem, coloquei para vocês uns indícios do CPP 239, coloquei a questão da presunção, que pode ser o que é absoluta ou relativa, a lei é que atribui essa carga às presunções, não esquece a questão da presunção de violência, a presunção de veracidade do depoimento das pessoas, dos entes públicos, né, das pessoas que são funcionárias públicas, então a lei atribui. Uma admite prova em contrário, a outra não admite. A exemplo, estupro de vulnerável não admite prova em contrário. Então não adianta arguir nada que não vai mudar, vai ficar sempre a mesma coisa em relação a isso. Tranquilos até aí? Belezinha? Não esquece que eu coloquei a natureza jurídica das presunções e dos indícios, que eles são meios de prova. Coloquei uma decisão do STJ em relação a isso. Tá? A tela deve ter ficado poluída agora, mas é porque eu coloquei o teor da decisão. E aí paramos aqui, vamos lá. No álibi, não esquece o que eu falei sobre o álibi. O álibi significa outro lugar. O álibi não é uma pessoa, ok? O álibi não é uma pessoa. O álibi significa em outra parte, em outro lugar. Significa dizer o quê? Que você não está, ou seja, que a pessoa não está no momento do crime. Ela estava em outro lugar. Então, ficou simples. A testemunha é o seu álibi. Uma foto pode ser o seu álibi. Então, álibi é outro lugar. E aquela foto comprova o seu álibi. A testemunha comprova. Então, ela não é diretamente o seu álibi. Ela comprova o álibi. Ela comprova que você estava em outro lugar. Tranquilos até aí? Belezinha? Fechou? O álibi é bem tranquilo, em outro local. Dei até aquele exemplo do fato que aconteceu em São Paulo de Messia Nakashima. Lembra que eu falei que ele disse que ele estava em outro lugar e foram buscar os meios de prova e acabaram encontrando ele onde? No local, através de outros indícios, né? Que indícios condenam. Pois bem, chegamos no meio de prova testemunhal. No meio de prova testemunhal. O que acontece? Não esquece que eu coloquei para vocês que a origem da palavra, né, e o conceito é que o quê? Testemunha testificar é do latim, que vai o quê? Testificar algo. Ela vai comprovar alguma coisa. Então, a partir daí, a partir deste ponto, a testemunha vai comprovar ou um ato que se destine à acusação, à defesa e tal. Não pode esquecer que a testemunha ela tem que ter o quê? Uma equidistância do processo. Não pode ser aleatório o processo, que nunca a viu, que não sabe de nada. É alguém que tem alguma correlação no processo diretamente. Então fica ligado nisso aí, para que você não seja surpreendido nessa questão da testemunha. Bom, quais são as características da prova testemunhal? Olha como é. Judicialidade, ou seja, foi produzida onde? No judiciário. Dá para fazer um zoom aí, rapidinho aqui? Então vamos lá? Se trancar aí a tela, a gente volta, hein? Então, ó, judicialidade significa que ela é feita por onde? No judiciário. Tranquilo até aí? Beleza. Oralidade significa que ela é produzida de forma oral. Excepcionalmente, não pode esquecer de quem? Do surdo. Não, do mudo. Ou do surdo mudo, excepcionalmente. Ou também dessas características de pessoas que não leem e não escrevem. Bom, objetividade, ela tem que falar sobre os fatos de forma objetiva, não pode colocar suas impressões pessoais, não esqueça disso, eu acho, eu penso, não é isso, ela coloca o que ela viu. Pronto, retrospectividade, ela fala dos fatos passados, os fatos pretéritos. O que aconteceu no passado do testemunho? Ela não fala para frente, ela fala o que aconteceu para trás. O que aconteceu para trás? Aí ela vai ter que se manifestar. Tá? O que ela viu, o que ela soube? Ela não pode falar de uma coisa que ela não viu, de que ela não soube. Imediação, ou seja, captação pelos sentidos, tato, olfato, visão, audição. O que ela captou diante daquela situação? Se ela não captou nada, ela não tem como o quê? Como participar do processo. Não tem como. Então vamos caminhando aqui. Olha só, imediação, individualidade. Ou seja, cada testemunha fala de forma individual. Ela não pode falar com outras pessoas. Então, a testemunha é ouvida ali sozinha, depois vai uma outra testemunha, não tem pede, como eu disse, que quem já foi ouvido ficar na sala, porque não vai mais falar, a não ser que haja o quê? A acareação.
contrariedade, não existe uma testemunha de acusação, de defesa, uma testemunha do processo, comunhão das provas, que nós vamos ver no nosso querido Princípios, que eu ensino Princípios ao final. Característica da testemunha, olha só, vamos lá. Aqui é um tema muito caro para a gente em relação às características, porque eu tenho dispensas e proibições. Existem pessoas que são dispensáveis. Já existem pessoas que são o quê? Proibidas de depor. Então vamos ver aqui rapidamente essa questão das pessoas dispensadas e das pessoas proibidas de depor. Tranquilo? Olha só. Dispensadas, artigo 206 e o 324. O que eu quero dizer com isso? No 206, vamos dizer quais são as pessoas dispensadas a depor. Quem não pode depor? Olha, vai ser bem simples assim, aquela coisa sempre bem tranquila. Meu pai, minha mãe, meu amigo, ele não pode depor. Calma. Ordinariamente não. Mas se não houver outro meio, outra necessidade, outra pessoa, outro meio de prova, ele vai depor. Essas pessoas, elas são dispensadas a depor. Elas não precisam depor. Por quê? Porque elas têm uma carga emocional muito grande. Mas sempre tem uma dúvida em relação ao 342. Se as dispensadas, elas são o quê? Podem cometer o crime de falso testemunho. Pode sim, porque a dispensa não dá um direito à pessoa a mentir. Porque o compromisso não é elementar do 342 do que do CP. Toma cuidado com isso. Bom, quando só coercitiva da testemunha, é super tranquilo. A testemunha que não for, ela vai o quê? Ela vai ser conduzida coercitivamente. Aquela velha disposição antiga sob vara, né, que diz assim, bom, eu posso ter um crime de desobediência, aqui o 330, bem tranquilo em relação a isso. Fica aí uma dica para vocês, pega sempre o artigo de lei, vai no código, tá, e dá aquela lida. Eu acho que nos próximos roteiros já vou colocar até os artigos de lei para que você faça uma leitura e quando eu colocar aqui também, já tem uma leitura comigo, beleza? São proibidas de depor, 207. Ou seja, tem pessoas que pelo seu ofício ou sua profissão, elas não vão depor. Advogado, médico, padre, pai de santo, contador. Essas pessoas, pela sua profissão, elas não são obrigadas a depor, a não ser que sejam desobrigadas por quem? Pelas pessoas que você está atendendo. Então, a partir daí, o que nós temos aqui é o seguinte, perguntas sempre clássicas que podem cair. Os deputados e senadores, eles podem ficar calados. Testemunha pode ficar calada? Não. Porque comete o 342, falso testemunho. Calar, negar ou falar uma mentira. O que acontece é falso testemunho. Mas os senadores, eles têm imunidade que eles não são obrigados a revelar qual a fonte das suas, das suas informações privilegiadas. Então aqui eles ficam calados. Tá? O advogado, ele é proibido de depor? É proibido de depor sim, mesmo desobrigado pela parte, porque o Código de Ética não vê isso com bons olhos. O advogado, mesmo desobrigado, ele depor. Então, nós temos aqui questão importante, que é o 208, que fala dos declarantes sem compromisso e dos informantes menores e enfermos mentais. Então, os declarantes, eles não prestam compromisso de dizer a verdade, não, mas eles têm que dizer a verdade, porque a garantia é com a justiça. Já os informantes são menores e enfermos mentais, então, óbvio que o seu depoimento ele é bem pequeno, né? A veracidade vai ter que ser muito mais aferida diante de todos os outros elementos. Tá bom? Testemunha suspeita. Olha só, o que é testemunha suspeita, né, galera? É aquela testemunha que tem a sua credibilidade diminuída. O que significa dizer credibilidade diminuída? O juiz vai ouvir, né, as suas ponderações sobre o fato, mas ouvir o que de forma mais reduzida. Não vai ouvir de forma cabal, dando aquele peso normal. Vai dar um peso menor, porque ela tem o quê? Uma suspeita de que ela tem algum interesse, ou que ela tem alguma, vamos dizer assim, vontade em trabalhar ou minorar os efeitos das suas declarações para favorecer uma das duas partes. Tá? Nós temos aqui essa suspeita da credibilidade, é importantíssimo por causa da contradita. Ou seja, ela tem que ser contraditada. Se você não contraditar a testemunha suspeita, passa. Cristiano, o que é contradita? Contradita é no momento em que o juiz qualificar que for deferir o compromisso, você entra com a contradita. Excelência, vou contraditar a testemunha por isso, por isso, por isso, por isso. O juiz ou dispensa, ou vai fazer o quê? Vai consignar que você falou e vai colocar o quê? Essa restrição, e ainda mesmo assim, ainda pode te ouvir sim a testemunha o quê? A testemunha suspeita. Tranquilos até aí? Tranquilos. Lugar do depoimento, a gente já sabe que é o quê? Lugar do depoimento, desculpa, é a questão
do local onde aconteceu o fato. Excepcionalmente, pode ser ouvido por carta precatória. Esse ponto eu volto já já, vou ali só, dá um tempinho aí, cerca de 1 minuto, e eu vou e volto, tá bom? Tô voltando.